Sabe aquela busca que todo mundo tem por um trabalho com mais significado? Que pareça mais uma vocação do que só uma obrigação? Pois é, mas como a gente chega lá? Hoje a gente vai explorar exatamente esse caminho para encontrar nossa arte no que fazemos, com inspiração na visão do Gustavo Sutti de que o trabalho pode ser sim a maior expressão do nosso amor. E vamos começar com a ideia que é o coração de toda essa análise. O Gustavo Sutti diz que essa frase resume perfeitamente a filosofia dele. E a ideia aqui é bem radical, né? E se o trabalho não for só sobre ser produtivo, mas sobre transformar nosso amor, nosso cuidado, nossa paixão em algo concreto, algo que o mundo possa ver, é com essa mentalidade que a gente vai guiar nossa conversa. Isso leva a gente direto para a grande pergunta: se o trabalho é o amor que se torna visível, como é que a gente, na prática, encontra e expressa essa nossa arte no dia a dia? Como a gente transforma o que fazemos em uma expressão de quem somos? É essa jornada de descoberta que vamos fazer juntos agora. E para nos guiar, a gente tem um mapa bem claro. Primeiro, vamos entender o que significa de verdade ter uma arte no trabalho. Depois, vamos descobrir as ferramentas que a gente já tem. Em seguida, vamos encarar de frente os medos que paralisam a gente, aprender a achar satisfação agora e, por fim, montar um plano prático para a mudança. Vamos lá? Bom, tudo começa olhando para dentro, né? Com autoconhecimento. Antes de sair procurando nossa arte por aí, a gente precisa entender as ferramentas que a gente já carrega. E olha, podemos nos surpreender com o que já temos em mãos. Vamos mergulhar nisso e definir cada uma delas? Primeiro, o conhecimento. Pensa em tudo que você já aprendeu na vida, seja na escola, em cursos ou por conta própria. É como ter estudado inglês na escola, por exemplo. Você tem o vocabulário, sabe as regras, a informação está ali, guardadinha na sua mente. É a sua base, seu repertório. Agora, a mágica acontece quando esse conhecimento entra em ação. Aí, ele vira uma habilidade. Seguindo o mesmo exemplo, é quando a gente se joga numa conversa em inglês. Mesmo que errando um pouco, a gente está ativando o que sabe. A teoria, de repente, ganha vida. O próximo nível é a competência. É quando uma habilidade é tão praticada, tão refinada, que vira quase automática. Não é só sobre saber fazer, mas sobre fazer bem, de um jeito consistente e eficaz. É aquela habilidade em que as pessoas confiam. E por último, o talento. Ah, o talento. É aquela habilidade que flui tão naturalmente que muitas vezes a gente nem dá valor. É o que o Gustavo Sutti chama de perigo do óbvio, algo que é tão fácil pra gente que a gente até esquece que é um superpoder. E aqui está a virada de chave estratégica. Tentar corrigir nossos pontos fracos exige um esforço gigantesco para um resultado pequenininho. É como tentar empurrar uma pedra morro acima, sabe? Agora, focar em dominar nossos talentos naturais, isso gera resultados exponenciais com bem menos esforço. O segredo não é zerar as fraquezas, mas sim amplificar as nossas forças. Certo. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, a ideia de mudar dá um frio na barriga, né? Traz muita ansiedade. Vamos agora para a parte emocional dessa jornada, entender como navegar por esses obstáculos que estão dentro da gente. E aqui vem uma mudança de perspectiva que é fundamental. Se você sente essa ansiedade, essa inquietação, isso não é um sinal de que você está perdido. Muito pelo contrário, é a prova de que você já está em movimento. Estagnação de verdade é não sentir nada. A busca, mesmo que seja desconfortável, é o sinal de que você está vivo. Uma dúvida super comum que paralisa muita gente é: e se eu escolher a arte errada? E se eu mudar de ideia lá na frente? Essa é uma pergunta crucial. E a resposta é libertadora. Sim, claro que sim. Sua arte pode e deve mudar. Pensa no seu propósito como se fosse o tronco e as raízes de uma árvore. Eles são fortes, estáveis, são a sua essência. A sua arte são os galhos, as folhas, as flores. Eles mudam com as estações, crescem para lados diferentes, mas estão sempre ligados à mesma fonte. A gente pode expressar nosso propósito de muitas formas ao longo da vida. Ok, mas enquanto a gente não encontra a tal da arte definitiva, estamos condenados a ser infelizes? De jeito nenhum. A grande sacada é que existem elementos que podem trazer satisfação para qualquer trabalho, agora mesmo. São essas três chaves poderosas: significado, que é entender o porquê do seu trabalho; autonomia, que é ter poder sobre o como você faz; e influência, que é ter voz nas decisões. Se a gente conseguir cultivar esses três elementos onde estamos hoje, a experiência pode se transformar completamente.
E este exemplo aqui é brilhante, porque ele mostra o ponto perfeitamente. A satisfação não vem do título do cargo, mas da estrutura do trabalho. Mesmo numa função que parece super repetitiva, se esses 3 pilares estiverem lá, a felicidade é totalmente possível. Então, vamos traduzir isso para o dia a dia. Significado é saber que aquela pequena tarefa que você faz ajuda a construir algo maior. Autonomia é não ter um chefe te microgerenciando a cada passo, mas ter a confiança para executar a sua função. E influência é poder dar uma opinião numa reunião e sentir que ela foi ouvida, mesmo que a decisão final seja outra. Agora que a gente entendeu como encontrar satisfação no presente, vamos para a parte final, a prática. Se a mudança é o caminho, como fazer isso de um jeito estruturado e seguro? Sim, existe um roteiro para isso. E aqui a gente encara o maior medo de todos, a grana, o financeiro. Como dar esse salto de fé sem que o medo do desconhecido e das contas para pagar nos paralise? A resposta está em entender o processo. Toda grande transição na vida segue estas 3 fases, sabia? Primeiro, o encerramento, o adeus ao que era familiar. Depois, vem a parte mais difícil, a zona cinzenta, aquele limbo confuso e incerto entre o não mais e o ainda não. E, finalmente, o novo começo, quando as coisas começam a fazer sentido de novo. E aqui vai um dado que pode trazer um alívio enorme. Em média, um processo de transição de carreira leva cerca de 2 anos. Saber disso é libertador, porque tira da gente a pressão de ter que resolver tudo da noite para o dia. É uma maratona, gente, não uma corrida de 100 metros. Permita-se esse tempo. E talvez essa seja a lição mais importante de toda a transição. Não dá para começar algo novo de forma saudável sem antes fechar direitinho o capítulo anterior. Encerrar ciclos com gratidão, sem deixar pontas soltas, é o que prepara o terreno para que o novo ciclo possa florescer de verdade. E assim a gente volta ao início, mas, com sorte, com um novo olhar. A busca pela nossa arte não é sobre encontrar um destino final, mas sobre essa jornada contínua de fazer do nosso trabalho a expressão visível do nosso amor, daquilo que a gente tem de melhor para oferecer para o mundo. Se essa reflexão te inspirou de alguma forma, imagina o quanto ela não pode inspirar outra pessoa que está nessa mesma busca. Quando você compartilha, curte ou comenta, você ajuda essa mensagem a chegar mais longe. Quem sabe você não ajuda alguém a dar o primeiro passo para encontrar a própria arte. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.